Boa noite a todos e todas. Muito bem-vindos ao canal Jesus e Jacó, Casas Irmãs. Bem-vindo a todos que estão nos assistindo via YouTube. Que estejamos em paz, em casa ou no trabalho, onde estivermos, mas que possamos ter um momento de conexão com o Pai Maior e com essa espiritualidade do bem que nos assiste e nos ampara. Então vamos fechar os nossos olhos, pedindo a Deus de misericórdia que seja conosco, pedindo a esses nossos amigos espirituais que visitem a casa de cada um de nós que estamos conectados, buscando esse intercâmbio com a espiritualidade do bem, para que possamos renovar as nossas energias, trabalhando o nosso bem-estar, a nossa saúde, a nossa harmonia. Então vamos pedir a Deus de misericórdia que nos envolva a todos e todas que estamos assistindo este vídeo agora, que possa ser uma noite de aprendizado e de grandes reflexões para todos nós. E antes de passar a palavra para Camila Brito, que fará a conversa, a palestra da noite de hoje, vamos envolver o nosso planeta Terra em luz, fazendo a nossa vibração amorosa. Vamos manter os nossos olhos fechados. Vamos emanar luz no fundo do nosso coração, luz verde, verde esmeralda, do amor que tudo é capaz de curar, envolvendo todo o planeta nessa luz, de forma que ele possa melhorar a sua psicosfera, que cada um de nós possamos participar sempre dessa egrégora divina para ajudar o nosso planeta na transmutação das energias perversas que o envolvem e que o impedem de seguir adiante o seu caminhar, que é de luz, rumo ao mundo de regeneração. Vamos envolver também nessa luz, luz verde esmeralda que tudo cura, toda a humanidade ligada a este planeta, encarnados e desencarnados, os que estão em sofrimentos, os que estão em trevas, misericórdia de todos. Que o manto de Nossa Senhora e o manto de Jesus Cristo, nosso mestre guia, possam envolver o nosso planeta e a toda a humanidade em muita paz. E que a luz do Divino Mestre Jesus nos envolva, nos trazendo a paz, a luz e a harmonia que desejamos ser e que precisamos ser efetivamente. Que Deus nos abençoe, nos ampare e nos guarde. Que assim seja. Passo a palavra agora à nossa irmã Camila, que vai fazer a nossa conversa, a palestra da noite de hoje. Que assim seja. Bem-vinda, Camila. Boa noite. Mais uma vez agradeço pela oportunidade de estarmos juntos, batendo aqui meu ponto para a gente conversar mais uma vez. E esse tema foi engraçado, porque não é engraçado, né? Essas coisas não acontecem por coincidência. Todos os dias minha mãe acorda e me manda um videozinho de uma narradora falando mensagens de Joana de Ângeles. E uma dessas mensagens, que infelizmente eu não consigo ouvir todos os dias, mas uma dessas mensagens eu ouvi e foi Consciência e Plenitude, que é a mensagem que nós vamos trabalhar no dia de hoje, certo? Do livro Momentos de Consciência, de Joana de Ângeles por Rodivaldo Pereira Franco. E a mensagem que a gente vai trabalhar é a última mensagem do livro, que tem esse nome, esse título que eu falei para vocês, Consciência e Plenitude. E aí, antes da gente entrar para falar um pouquinho, né, conversar um pouquinho sobre o tema, eu queria propor uma meditação muito breve, que, na verdade, eu pesquei de uma
de um TED Talks da Monja Coen, em que ela fala sobre o despertar dessa consciência e a expansão dessa consciência. Então, se vocês puderem, qual é o ritual aqui? A monja pediu para que a gente fizesse um ritual que a gente conhece bastante, que é o da gente se sentar, afastando um pouco as costas do recosto, né? Colocando os pés no chão. Ela pediu que a gente alinhasse as vértebras para que a gente encaixasse, deixasse a nossa narina alinhada com o nosso umbigo e os pés alinhados com os ombros, né? Em pé ou sentado, no nosso caso, aqui agora sentadas, e façamos 3 respirações. Mas eu gostaria que, ao fazer o movimento de inspirar, você pudesse deixar que essa respiração começasse naturalmente, como a nossa respiração é natural. Então, inspira, que ela chamou de movimento passivo. Inspira, retém alguns segundos e expira. E ao expirar, sente o seu pé em contato com o chão. Procura tomar consciência do momento presente, se assenhorando das sensações do seu corpo. Esse corpo está com frio, está com calor, esse corpo está sentindo alguma dor. Como é que está esse corpo nesse momento presente, no aqui e agora? Esquece os pensamentos, as preocupações futuras que não estão aqui agora e se concentra no seu corpo como ele está. Mais uma vez, inspira. Retém por alguns segundos. E expira. Agora eu vou pedir para que você aumente um pouco mais o seu campo de percepção. Perceba as coisas e as pessoas, ou os animais, ao seu redor. Perceba esse ambiente. Como está esse ambiente? Perceba que esse ambiente envolve não somente você. Que se você pensar na integralidade do que você vê agora, isso não envolve somente você, mas inclui outras coisas, outras pessoas, outras vidas, né? Humanas ou não, ao seu lado, ao seu redor. E a última respiração, inspira. E expira. E nessa última expiração, tente pensar em quantas pessoas podem, ao mesmo tempo, estar fazendo o mesmo movimento que você, que é o movimento de se conhecer, de perceber o seu mundo, perceber o que está ao seu redor, e como essas inúmeras, milhares, trilhões de pessoas vão ser diferentes de você, vão estar num contexto diferente do seu, num ambiente diferente do seu, e que cada pessoa dessa também é o todo dentro do planeta Terra, dentro desse lar que nos abriga. E por que eu achei tão interessante essa meditação da monja, que é uma meditação muito rápida? Porque ela é muito pertinente com o objeto do nosso tema, que é consciência e plenitude. Ora, o que é a consciência, se não essa capacidade que nós humanos temos, e aí eu vou falar um pouco depois disso para vocês, porque a ciência já se deu conta de que isso não é uma característica apenas do ser humano, né? Mas no ser humano ela se manifesta, no Homo sapiens, ela se manifesta de uma maneira mais aguçada, mas existem outros graus de consciência na natureza, daí porque Allan Kardec diz que a gente dorme, eu não me lembro exatamente do termo, mas a gente dorme no mineral,
a gente tá ali, começa a despertar no reino vegetal, mas a gente só acorda mesmo quando a gente adentra o reino animal. Então, é exatamente isso. Existem outros níveis de consciência, mas da forma como nós conhecemos, só se manifesta de maneira mais aguçada, mais desenvolvida no Homo sapiens. Porque o que é consciência? A consciência é a capacidade de saber que eu existo. Penso, logo existo. Então, é a capacidade de saber que eu posso pensar e a capacidade de me perceber no mundo. Eu percebo e eu sei que eu sou um indivíduo transitando nesse mundo. Isso faz de mim um ser com capacidade de consciência. E essa consciência, ela pode ser expandida. À medida que eu aumento a minha percepção sobre o mundo exterior, sobre o que está fora de mim, mas também sobre o meu ambiente interno, à medida que eu me aproprio mais de quem eu sou, das minhas características, das minhas qualidades, do meu mundo interior, eu eu posso expandir esse grau de consciência. Então, a consciência, quanto maior a gente puder expandir a nossa consciência, mais nós teremos uma vida plena. Essa é a proposta, na verdade, de Joana de Ângeles, que através da expansão dessa consciência, nós possamos fazer exatamente o que Jesus fez quando disse: eu e meu Pai somos um. Quer dizer, ele tinha um nível, ele tem um nível de consciência tão expandido, tão grande, tão amplo, né? Ele consegue ampliar tanto esse campo de visão e de compreensão, de percepção, que ele é um só com o Pai. Igual a gente aqui, né? Mesma coisa, diferença nenhuma, né? Só que não, a gente precisa trabalhar no sentido de expandir essa consciência, de expandir esse nosso conteúdo, essa nossa percepção. Quanto mais a gente amplia a nossa percepção, essa capacidade de perceber, é o refino da percepção, do conhecimento, de que existe algo muito além do que acontece dentro do nosso corpo ou do que acontece ao nosso redor, certo? E aí eu vou... tem uma parábola de Platão que diz o seguinte, que mostra um pouco do que é essa aquisição da consciência, que é uma parábola seguinte, mais ou menos isso, são escravos, certo? Que ficam presos dentro de uma caverna. É o mito da caverna. É o mito da caverna. Eles estão presos dentro da caverna e eles não conhecem nada do mundo exterior, eles nunca tiveram acesso ao mundo que acontece fora dessa caverna. Essa caverna tem uma entrada por onde entra alguma luz e eles percebem através os bichos que se movimentam lá fora, as aves, as pessoas e tal, eles conseguem ver sombras dentro da caverna. Mesmo assim, sombras irregulares, né? Porque a caverna tem paredes irregulares, então eles percebem que existe um mundo andante, semovente lá fora, sem ver propriamente. Então, de repente, para eles, um boi é uma projeção na parede, completamente distorcida, e um objeto bidimensional, porque uma sombra, ela é um objeto bidimensional. É um objeto que não tem cor, né? É sempre escuro, é sempre a mesma tonalidade. E aí, um belo dia, né? Uma dessas pessoas consegue sair da caverna. E ele vê, essas coisas que se movem têm cores, elas são tridimensionais, né? Elas são fabulosas, o mundo é maravilhoso, o céu é azul. E ele vai percebendo que tem um monte de coisa que ele não conhecia. Se ele volta para a caverna e tenta explicar para quem está dentro da caverna o que tem do lado de fora, qual a probabilidade de que essas pessoas entendam, que elas consigam perceber, para que elas tenham consciência do que tem lá fora? Não vai saber, não vai compreender. Não é verdade? Da mesma forma, um outro exemplo, assim, bem fútil, mas que é fácil da gente entender. Uma pessoa foi, aos 7 anos, fez uma viagem para um lugar muito especial, que marcou muito a vida dela. Aos 7 anos, aquela memória ficou muito viva, naquela memória infantil.
e repetiu essa mesma viagem na idade adulta. E ela disse, nossa, mas esse lugar para mim, na minha memória, era um lugar muito maior, né? Era um ambiente muito maior, era muito maior. E aí muitas pessoas podem dizer, mas claro, porque quando ela tinha 7 anos, ela era pequenininha, então ela via as coisas como muito maiores, e agora ela é adulta, então existe uma desproporcionalidade entre o tamanho dela, da memória, em que ela estava na memória dela e o momento dela adulto. Mas não é isso. Não é isso. É porque entre os 7 e a idade adulta, essa pessoa viveu, ela viajou, ela estudou, né? Pensando assim, né? Que essa pessoa teve essa oportunidade. Essa consciência teve oportunidade de se expandir, de conhecer outros países, de conhecer outras culturas, de estudar, de viajar, de conhecer pessoas diferentes. E essa pessoa experienciou muito. Então, a visão que ela tem do mundo é muito maior do que ela tem aos 7. Portanto, ela tem uma percepção diferente desse mesmo ambiente, desse mesmo espaço, dessa mesma viagem, certo? Então, aí é que faz tanto sentido que para que nós possamos evoluir, para que nós espíritos, enquanto espíritos, possamos evoluir, precisemos da vivência material. Por isso que a experiência encarnada é muito importante para que esse espírito expanda a consciência. Porque é apenas viajando, conhecendo, e como eu li uma vez num livro espírita de um autor que escreveu uma obra única, chama-se Angel Aguaroldi, eu não sei nem falar direito, ele é um espanhol, é uma obra mediúnica, eu não vou me recordar o nome do espírito que ditou a obra, mas ele fala isso, que em algumas encarnações a gente vai nascer rico, outras a gente vai nascer pobre, algumas a gente vai ver mulher, outras a gente vai ver homem, então a gente vai, essa diversidade de experiências faz com que eu apreenda o mundo de diversos pontos de vista, isso ajuda o espírito a adquirir, a expandir esse grau de consciência. E essa é a proposta de Joana de Ângeles, que a gente não tenha medo de viver e que a gente também não tenha medo de morrer, porque morrer também é uma experiência que vai enriquecer e fazer com que a nossa consciência se expanda. Então, a proposta é que a gente possa viver essas experiências, que a gente não tenha medo de morrer e nem medo de viver. Minha mãe comentou comigo que ouviu André Peixinho falando o seguinte, que é importante que ao dormir a gente possa meditar e pedir aos bons irmãos que nos acompanham para que a gente possa, durante esse momento de semi-morte, né, em que a gente morre porque a gente se desvincula um pouco desse corpo físico, para que a gente possa pedir a esses espíritos que nos ajudem a adquirir essa consciência do plano espiritual. Por quê? Porque na hora de nossa morte, esse contexto, essa experiência, ela não vai ser tão desconhecida do nosso espírito. A gente vai adquirir essa experiência ao longo da vida. Então, a proposta é essa. A proposta é de um caminhar, obviamente, processual, para que a gente possa chegar. Qual é o objetivo? Eu e o Pai somos um. Se perfectibiliza com essa frase de Jesus que diz, eu e o Pai somos um. E somente através desse contato, dessa vida, desse trabalho, porque também a construção dessa consciência depende de um trabalho. Embora Jesus fale do reino dos céus e algumas outras religiões e culturas e tradições deem nomes diferentes, né? Nirvana, enfim, são vários nomes que podem se dar a esse estado de plena identificação com Deus. Esse lugar não é um lugar de inércia, não é um lugar onde a gente fica parado, é um lugar onde a gente trabalha, a gente precisa trabalhar para adquirir esse grau de consciência. É através do trabalho, através da labuta, que esse espírito conquista
esse momento, essa situação, essa condição de plenitude, que é também uma condição de paz, uma condição onde você transita pelas diversas situações sem se permitir perturbar por essas situações. A Monja Coen dá uma dica preciosa para aqueles que quiserem seguir, e ela diz o seguinte: sucesso vem da palavra suceder. E o suceder indica um caminhar, indica um percurso que você vai fazendo. O percurso indica um fluir. Então, por que para a gente, às vezes, é difícil fluir? Porque a gente se apega às coisas. Eu me apego. Então, como é que eu posso caminhar se eu estou apegada? Como é que eu posso evoluir se eu me apego àquela coisa? Talvez, nesse momento, isso foi um exemplo que ela deu, eu queira beber um copo de água, mas eu não posso, porque minha mão esquerda está presa na minha mão direita, e eu não consigo evoluir para o próximo movimento. Então, por que eu faço isso? Por que isso acontece? Porque o ser humano tem a vontade de escolher coisas. Isso sim, isso não. Isso eu quero, isso eu não quero. E quando ele faz isso, quando ele seleciona, ele quebra esse movimento do fluir. Talvez as coisas precisem acontecer de um modo que não é o modo que eu espero que aconteça, mas eu preciso permitir que esse caminho flua, para que eu também com ele possa me permitir transformar, ampliar o meu grau de consciência e perceber, olha, tem muito mais coisa do que esse único dedo aqui que eu estou segurando, tá? Então, foi muito breve, eu não vou me estender muito, eu agradeço a oportunidade de falar com vocês hoje, muita paz, e vou passar a palavra de volta à minha mãe para ela fazer o atendimento espiritual. Muito obrigada. Bom, então vamos, como eu sempre gosto de dizer, antes de começar o atendimento espiritual, né? Buscar refletir no que escutamos. Sempre temos algo a refletir no que escutamos, né? Sempre. Nada acontece por acaso. Se estamos aqui agora ouvindo essa palavra, né, temos algo a refletir. Nem que seja para chegar à seguinte conclusão: poxa, estou no caminho certo, né? Ou, nossa, posso melhorar isso ou aquilo, né? Então, vamos fazer a nossa parte, o nosso dever de casa. E agora, para aqueles que ainda não estão naquele melhor local, onde possam se conectar de maneira mais plena, mais absoluta, né? Onde haja menos ruídos exteriores, onde não sejamos incomodados, para que a gente possa manter, por breves momentos, alguns minutos, a nossa conexão com o Pai Maior. Então, vamos fechar os nossos olhos, né? E fazer, sim, um exercício respiratório, como a Monja Coen nos recomendou, para tentarmos enxergar o que somos, mas também para encontrar o Deus dentro de nós, porque na verdade é isso que somos luz, somos centelha divina, né? E quando percebemos como estamos dentro de nós, nós conseguimos nos conectar de uma maneira mais plena e absoluta. Vamos, desde já, dar as boas-vindas a esses atendentes fraternos maravilhosos que incansavelmente estão conosco todos os dias, se assim desejarmos, mesmo quando não temos vídeo no nosso canal, mas se pararmos, nos conectarmos com eles, com certeza eles estarão conosco. Então vamos, de olhos fechados, agradecer a esses nossos amigos queridos que sejam conosco, a nossa imensa gratidão. Quase 2 anos de atendimentos virtuais, nos levando paz, amparo, esperança, força para as nossas aflições, para as intempéries que acontecem no dia a dia, no nosso dia a dia. E na certeza desse amparo divino, esses nossos amigos queridos já limpam a psicosfera do nosso lar, limpam a nossa própria psicosfera, dos familiares que estão conosco.
para que nada impeça de que possamos receber a chuva de bênçãos que eles já programaram para nós. Não esqueçamos de levar a nossa garrafinha de água para fluidificar, com um copo de água simplesmente, se assim desejarmos. Mas vamos trazer a água que será fluidificada por esses nossos amigos queridos, complementando o nosso atendimento espiritual. E assim, plenos de consciência, vamos inspirar profundamente, retendo a nossa o ar dentro de nós, imaginando que na inspiração estamos levando para dentro de nós todas as células, órgãos, tecidos, humos do nosso corpo, as bênçãos divinas que esses nossos amigos queridos já derramaram sobre o nosso ambiente, limpando paz, amor, tranquilidade, harmonia, cura. O que pudermos imaginar de bênçãos. Vamos imaginar que essas bênçãos estão adentrando o nosso corpo, não só o nosso corpo físico, pelo nosso respirar, essas bênçãos adentram os nossos 4 corpos, físico, mental, espiritual, emocional. Tenhamos essas bênçãos dentro de nós e expiremos o que não nos faz bem, o que não queremos mais. Nos libertemos de mágoas, ressentimentos, aflições. Não queremos nada disso. Respiremos com vontade, com disposição. Mais uma última vez. Esperemos essas bênçãos divinas. Deixemos que elas tomem conta de nós plenamente. E expiremos a paz, a luz e as bênçãos que desejamos ter e que precisamos ser para ter. E assim, meus amigos queridos, devidamente conectados e conectadas com o Pai Maior, com esses nossos amigos queridos, podemos também convocar os nossos anjos guardiões, os nossos amigos espirituais, espíritos protetores, para que sejam conosco também nessa experiência de luz, de cura, de revitalização, de força. E vamos mentalizar uma imensa luz, um verdadeiro tubo luminoso, uma luz branca, potente, com nuances douradas, desce por esse tubo diretamente do ponto da criação divina. Esse tubo incide diretamente no nosso chakra coronário, o nosso chakra distribuidor, o nosso eu sou, o nosso elo com a divindade que somos. Está pleno dessa luz. E essa luz vai descendo, descendo sobre nós, inundando os nossos 4 corpos, nos trazendo paz, harmonia, saúde, equilíbrio, forças. Chega até o nosso chakra frontal, no centro da nossa testa, nos trazendo pensamentos positivos, nos libertando de pensamentos negativos, repetitivos, trazendo a luz, a clareza que precisamos ter, que tenhamos olhos de ver, a inspiração dos bons irmãos que nos cercam, e somente para essas inspirações tenhamos olhos. E essa luz continua descendo até o nosso chakra coronário, chakra laríngeo, inunda nossa garganta, nosso centro de comunicação, para que a nossa palavra seja sempre bendita, seja uma ponte onde o amor vai e vem. Que tenhamos assertividade com amorosidade, paz e luz continua descendo sobre nós, inundando o nosso chakra cardíaco. Vamos imaginar uma intensa luz verde esmeralda, fluindo, pulsando no centro do nosso peito. E essa luz vai se espraiando para tudo e todos ao nosso redor, tomando conta de nós, dos nossos familiares,
dos nossos lares. E essa luz intensa, intensa, nos revitaliza, nos faz vibrar amor. Amar é o verbo do chakra cardíaco. Vibremos amor. O amor é a resposta para tudo, é a cura de todos os males. E essa luz continua descendo até o nosso chakra plexo solar. E vamos imaginar uma verdadeira usina de luz se expandindo, nos trazendo vitalidade, força, agir corretamente, agir, realizar, mas sempre ligados com o amor divino que é em nós, o ser divino que nós somos. E essa luz intensa desce até o nosso chakra sacral, nos dando paz, harmonia, autoestima, estimulando a nossa criatividade, para que usemos o nosso magnetismo em favor do bem e sintamos prazer na prática do bem. E essa luz intensa desce até o nosso chakra raiz, nos trazendo grau de firmeza, raízes que chegam até o seio da Mãe Terra, que nos alimenta com sua seiva, nos trazendo força, vitalidade, conhecimento pleno do nosso propósito, do que estamos fazendo aqui. Estamos aqui encarnados, mas somos luz, somos centelhas divinas, e o amor de Deus vive em nós. E essa sinergia perfeita entre a energia da Terra e a energia cósmica nos faz crescer, nos faz ampliar a nossa consciência, que é tudo o que precisamos para que possamos chegar à plenitude. Enquanto esses nossos amigos queridos terminam o nosso atendimento, direcionando essa luz intensa aqueles pontinhos que mais estamos com necessidades, dores, aflições, luz, muita luz. Esses nossos amigos queridos estão trabalhando nisso e nós vamos compartilhar, agradecidos e agradecidas, pedindo a Deus de misericórdia que ampare e ilumine a toda a humanidade sofredora. Muita luz, muita paz. Que tome conta em particular do nosso Brasil, da nossa Bahia, de Salvador, de todos nós, iluminando as nossas famílias, os nossos amigos, colegas de trabalho, e tendo muita piedade de todos aqueles que estão em aflições terríveis, por motivos diversos. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos ampare. Gratidão seja o sentimento que nutre o nosso coração neste momento. Que assim seja.